Olá, sexto ano. É, Temos mais uma aula aqui, né? Espero que a semana de vocês tenha sido boa. E é isso. Continuar aqui com a nossa matéria, o nosso capítulo sobre Ocidente clássico, né? Sobre toda essa civilização antiga e, porém, extremamente marcante, né? Foi a cultura dos gregos e dos romanos. Eram duas civilizações, mas meio que juntaram sua cultura quando os romanos conquistaram os gregos, né? Começar a nossa apresentação, porque eu já estou entrando aqui na conversa. Já falamos sobre várias contribuições ali, né, que foram feitas por eles, tanto pelos gregos. A gente focou mais nos gregos, né, mas a gente viu ali filosofia, né, as Olimpíadas foram criadas por eles, várias obras de literatura, a arte com aquela característica ali das colunas e das coisinhas simétricas, proporção, harmônicas, né? É um ideal ali de beleza que marcou muito a gente e que outras civilizações não tinham, né? E chegamos mais aqui para o lado dos romanos, né? Temos menos características dos romanos para falar, porém foram eles os responsáveis por essa conquista toda que fez ali a Europa e aquele velho mundo ali de África e Ásia também em partes, todos eles compartilharem certos conhecimentos ali, porque foram os romanos que se expandiram e tomaram a Europa quase inteira, né? E as principais criações deles eram o latim, que é essa língua, até hoje ela é um pouco falada no campo científico, o nome de animal costuma ser falado, né? Tipo Homo sapiens, canis familiares, enfim, Aedes aegypti, esses nomes assim de animais e de outros seres vivos, né? Esses nomes científicos, eles costumam ser marcados, costumam ser em latim, seus nomes, né? A Igreja Católica ela ainda usa um bocado de latim nas suas paradas ali, nos seus escritos, nas suas orações mais antigas ou mais tradicionais ou mais, sei lá, consideradas importantes, né? E algumas expressões ficaram, né? O direito usa também. Enfim, é uma língua que não existe mais nenhum país que fale. Não existe mais uma língua oficial de um povo. Não existe mais como língua oficial de um povo, mas ele ainda tem esses vários usos que eu falei, né? E ele deu origem a várias línguas. Então, o latim, ele foi se espalhando conforme os romanos faziam todas as conquistas territoriais que eles fizeram. As pessoas naqueles lugares, elas eram obrigadas a falar o latim, que era a língua do império, né? E elas podiam falar suas línguas locais, etc., mas era importante que elas soubessem a língua oficial do império. Elas eram obrigadas a isso, né? Então, isso fez com que toda aquela região enorme ali, né? Vou até pesquisar para vocês no Google o tamanho do Império Romano no mapa. A gente tem aqui o mundo, né? Que tá. Se essa imagem aqui mostra um pedacinho do mundo, o mundo seria maior daqui do que a tela do meu computador, que eu estou mostrando para vocês. Mas isso aqui já é o canto ali entre três continentes, né? Um mar grande que você tem, que é o Mar Mediterrâneo. A Europa é esse continente aqui de cima, então praticamente toda ela, né? Território que hoje em dia é Itália, Grécia, Espanha, Portugal, Alemanha, Áustria, Bélgica, enfim, quase todos, né? Esses lugares que a gente conhece da Europa, né? Mais alguns cantos aqui da Ásia, da África, né? Tudo isso tomado ali pelo Império Romano. Então, enfim, é um grande território e todo esse lugar foi obrigado a falar latim. Então, não é à toa que o latim virou uma língua tão importante, né? E aí, nesses lugares, com o tempo, né, como se passaram centenas de anos ali, mesmo depois do Império Romano, né, com as pessoas falando latim,
essas línguas foram mudando, né? A língua sempre muda com o tempo, palavras novas são inventadas, o povo de uma região cria um sotaque, o povo da outra região esquece certas palavras, ou cria novas palavras. Enfim, você vai tendo transformações ali, e quando você tem o povo sendo obrigado a falar mais de uma língua, aí que o povo vai misturar uma com a outra. E a partir do momento que eles vão misturando uma com a outra, surgem essas chamadas línguas neolatinas. Importante palavra aí para vocês entenderem, neo significa novo, né? Então toda vez que vocês verem alguma palavra que é neo qualquer coisa, é um novo aquela outra coisa. Então línguas neolatinas são tipo novos latins que iam surgindo em vários lugares. Só que a partir do momento que na Espanha estão falando um neolatim, na outra estão falando um outro, na França estão falando um outro neolatim, então já viraram duas línguas, sabe? Porque uma pessoa não consegue mais se comunicar com a outra necessariamente. Então, aos poucos, essas línguas foram recebendo outros nomes, né? E aí, hoje em dia, o português, o galego, o espanhol, o catalão, o italiano, o francês e o romeno são todos línguas neolatinas. A nossa própria, né? Não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de tentar aprender, ou pelo menos dar uma olhada ali numa outra língua dessas aí, né? O espanhol, o italiano, o francês seria mais comum. E a gente percebe que eles têm muita coisa parecida com a nossa, mas é justamente porque a raiz era o latim. Então, o espanhol a gente consegue, às vezes, ir num país aqui próximo da gente, Argentina, Chile, Paraguai, qualquer um desses países aí, e enrolar lá falando português, né, falando o famoso portunhol, porque eu quero saber. E aí a palavra que você sabe, você traduz, a palavra que você não sabe, você traduz, você não traduz. E aí acaba ainda a comunicação rolando. Por quê? Porque as línguas são muito parecidas. Por quê? Porque as duas línguas vieram do latim, tanto o espanhol quanto o português. Então, essas são as línguas neolatinas, né? E o direito romano também marcou muito, porque se eles estavam ali conquistando territórios, eles também estavam fazendo a lei deles prevalecer, né? Então foi algo que se espalhou. Os romanos eles tiveram mais de um código, né, de lei, né? O primeiro era chamado a Lei das 12 Tábuas, vigoraram ali por cerca de 1000 anos, então é muita coisa. E depois criaram uma outra coisa para entrar ali no lugar da Lei das 12 Tábuas, né? Transformar ali um pouco a coisa. Foi o conhecido Corpus Juris Civilis. Na verdade, era mais agregar coisas à Lei das 12 Tábuas, né? Porque ao longo do tempo eles foram criando mais regras para mais situações de vida ali que apareciam. O Corpus Juris Civilis, né? Latim, parece difícil, mas na verdade é isso aqui que significa compilação de direito civil, né? Direito ali do povo, direito da vida em sociedade, né? Foi muito importante para os romanos, obviamente, mas ainda é importante para a gente até hoje em dia, porque a maior parte dos países, né, daqui do Ocidente do mundo, eles criaram as suas leis com base nesse Corpus Juris Civilis. Ele é muito influente. Então, o nosso próprio Brasil, né, a gente tem esse Corpus Juris Civilis, tem várias semelhanças com a Constituição do Brasil, com o Código Civil brasileiro, com as leis brasileiras, né? Tanto é que quem vai fazer direito tem que estudar um curso. Dentro ali do curso tem que estudar uma disciplina chamada Direito Romano. E aí aqui nós já vamos para o nosso exercício. A matéria de hoje é bem pequenininha mesmo, só para a gente fechar aí e vamos fazer mais exercícios. Então, por favor, faça exercício desta página aqui, que é 320, 321, e é isso. E os exercícios da folhinha, né? Então, pausando aí, 3, 2, 1, pausou, e voltou, 1, 2, 3, correção. Cite 3 exemplos de línguas neolatinas e explique como elas se formaram. As línguas neolatinas se formaram por meio de uma mistura de diferentes línguas dos povos europeus com o latim. Os alunos poderão citar como exemplo português, espanhol, catalão, italiano, romeno, francês ou galego.
Que documento está representado ao lado? É o Corpus Juris Civilis, como está bem escrito aqui, né? Então, é a folha de rosto dele. Em qual língua o documento foi escrito? Em latim. Qual a importância desse documento para as sociedades atuais? Foi importante para embasar a criação de sistemas de leis. Então, ele ainda é estudado até hoje em dia também por conta disso. O alfabeto latino é o mais utilizado no mundo, até porque essas línguas que rodaram o mundo, tipo espanhol e português e italiano, são com esse alfabeto, né? Então, inclusive, nós usamos o alfabeto romano, latino, né? Justiniano foi imperador romano responsável pela comissão que unificou todas as leis romanas em um único documento, e um dos princípios do Corpus Juris Civilis é ninguém sofrerá penalidade pelo que pensa, que está um pouco aí ligado à ideia de liberdade de expressão, né, que a gente tem até hoje em dia, muito importante de se defender. A mitologia grega busca explicar a origem da Terra, dos deuses e dos elementos da natureza. A Antiguidade Clássica é o nome que recebe o período de mais de 1000 anos em que as civilizações grega e romana se destacaram. A filosofia grega foi desenvolvida com base na busca de uma explicação racional para a natureza, o mundo e os seres humanos. Cultura clássica é o conjunto de conhecimentos obtidos pelos gregos e pelos romanos. Na verdade, não apenas conhecimentos, né, mas todo tipo de crença e de maneira de pensar. O latim tornou-se a língua oficial do Império Romano e depois, né, de tudo quanto é lugar que os romanos foram invadindo e acrescentando nesse império. O alfabeto grego foi uma importante contribuição para a formação do alfabeto atual da língua portuguesa, porque o alfabeto grego foi incorporado pelos romanos, né, virou o alfabeto latino, que é o que usamos. E o direito romano foi uma das maiores criações da civilização romana, constitui um grande legado para a nossa cultura. Vamos para a nossa folhinha, que vocês já fizeram, e se não fizeram, pausem agora e façam. E correção. Complete corretamente a frase a seguir. A língua dos romanos, chamada de latim, se difundiu por uma grande área conforme o Império Romano conquistava muitos territórios e obrigava os povos locais a aprender essa língua e cultura. Com o tempo e a mistura das línguas que conviviam nesses lugares, surgiram as línguas neolatinas, como, por exemplo, espanhol, português, romeno, galego, catalão, francês, italiano. Eu coloquei dois. Acho que eu coloquei 3 e eu acho que a minha imagem aqui está errada. Se não me engano, era para isso aqui estar em vermelho também. Enfim, eu coloquei 2 ou 3 buraquinhos aí e existem mais respostas, tá? Então, botei essas barras aqui porque vocês podem colocar qualquer uma dessas respostas. Mas se vocês colocaram um nome desses aqui para cada uma das palavras, para cada um dos buraquinhos que eu coloquei, já está certo. Se caísse na prova uma questão como essa aqui, vocês poderiam colocar uma resposta em cada buraquinho que não teria problema. O que era Corpus Juris Civilis e por que ele é importante até hoje em dia? É uma compilação de leis utilizada ali no Império, né? Importante porque serviu de base para as leis atuais dos países atuais. Marca é a única alternativa que não traz uma influência da cultura clássica importante até hoje em dia, né? Então, as ideias de democracia e república, alfabeto latino, as Olimpíadas, todas são importantes até hoje. Só que palavras como açaí, arara e jacaré são importantes também, porém não são da cultura clássica, elas são da cultura indígena, né, que a gente viu no capítulo anterior. Então, era essa a pegadinha aí para vocês, ok? Voltamos aqui, então, para o nosso livro e voltamos para minha carinha, né, vou parar aqui a apresentação. Terminamos a nossa aula de hoje, mais curtinha, porque a gente estava ali só fechando a matéria, né, e aí, semana que vem, acredito que seja a prova de vocês, eu não tenho certeza, porém, desejo uma ótima prova para vocês, e, de qualquer forma, estudem, né, para a gente poder fazer uma ótima prova, ok? Um abraço, obrigado por estarem até aqui.